Prosseguindo, então, com nossas aulas, com o nosso sisteminha, né? Nosso CRUD. Hoje, a gente vai fazer uma análise do código que a gente usou na aula passada, né? Vamos detalhar o código. Então, a gente vai ver, a gente criou um método que a gente chamou de preenche clientes, que é um método que você clica em uma linha da tabela e... desculpa. É um método que busca os dados que estão gravados na tabela do banco de dados e coloca esses dados em uma tabela na nossa tela, né, para a gente poder interagir com ela. A gente fez um método também para chamar esse método preenche clientes, que era chamado automaticamente no momento da abertura da tela. Então, a gente usou o método chamado Form Internal Frame Opened, relacionado com o nosso form. Esse método, então, hora que está sendo aberto a nossa tela, automaticamente chama esse evento, e esse evento chama o nosso método preenche clientes, preenchendo assim nossa tabelinha. E também a gente usou, a gente chamou esse método preenche clientes, né, também no evento do inserir, do nosso botão inserir, né? No evento Action Performance do nosso botão inserir. Por quê? Sempre que eu inserisse um cliente, ele faria novamente a leitura do banco de dados e recolocaria todo mundo na nossa tabelinha da tela. A gente ficar com todos, inclusive o que acabou de entrar. Depois que a gente fizer essa análise desses códigos, a gente vai voltar na nossa tela e vai colocar ali os botões excluir e o botão excluir e o botão alterar ao lado do nosso botão inserir, que já existe. Nós não vamos ainda hoje programar o alterar e programar o excluir. Isso vai ficar para a próxima aula. Mas nós vamos criar hoje 3 métodos. Um método que vai ser disparado quando eu clicar em um cliente que está na minha tabela, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados desse cliente e jogar para a minha tela de edição. Vamos criar também um método chamado limpa tela clientes. O que ele vai fazer? Toda vez que a gente digita os dados de um cliente e insere, esse cliente vai para o banco de dados, porém, os campos continuam com aqueles valores, né? Então, esse limpa tela clientes, ele vai nada mais ele vai fazer do que retirar dali os valores que a gente acabou de digitar e que já foram gravados. Então, o meu campo tem que estar limpo para eu digitar o próximo. E vamos criar um método também, porque agora a gente vai ter 3 botões na nossa tela. Vai ter hora que eu vou querer só que o botão inserir esteja habilitado e os outros não. Vai ter hora que eu vou querer que o botão inserir esteja desabilitado e os outros 2 habilitados. E assim por diante. Então, a gente vai criar um método que faça isso para a gente. Então, isso é na aula de hoje. Parece muita coisa, mas não é tanta coisa assim, não. Na hora de fazer, vai ser rápido. Bom, então, o primeiro código que a gente vai revisar, né? Revisar, porque eu comentei o código e a gente vai passar por esses comentários
Para quê? Para a gente relembrar o que foi feito e entender um pouco melhor o que foi feito, né? Essas explicações foram dadas no momento que a gente estava digitando. Porém, é bom a gente repassar de novo para a gente, talvez alguma coisinha que a gente não entendeu, a gente pode agora entender, né? Por exemplo, o primeiro método que a gente vai analisar é o método preenche clientes. Então está aqui o nome dele. E a primeira coisa que a gente fez foi criar uma variável, criar uma variável chamada conexão. Essa é a variável chamada conexão. Qual é o tipo dessa variável? Do tipo connection. Se a gente quiser enxergar ela também como um objeto, também podemos. A gente pode enxergar como uma variável ou como um objeto. O que vai conter essa variável? Olha só, já contendo a conexão com o banco de dados. Como é que eu atribuo a conexão com o banco de dados a uma variável, né? Basta que eu crie nela uma instância aqui do nosso Conecta Banco. Conecta Banco, já chamando o método faz conexão. Então, essa linha faz o quê? Cria a variável conexão e já coloca dentro dela a conexão. Quando eu precisar acessar o banco de dados lá na frente, o que eu vou usar? Eu vou usar a variável conexão. Bom, conexão feita. Bom, conexão feita. Agora, a gente vai começar a pensar na nossa tabela. O que o preenche clientes vai fazer mesmo? Ele vai pegar a nossa tabelinha lá da nossa tela de clientes e preencher com todos os clientes que estão na minha tabela do MySQL. Vamos jogar eles para a tela, né? Qual é o nome? Qual é o nome da minha tabela de clientes? Lá da minha telinha, o nome que eu dei para ele. Eu dei o nome de JTable Clientes. Esse foi o nome que eu dei, né? O que eu vou fazer então nessa linha aqui? Cria uma variável chamada model. Olha aqui. Uma variável chamada model do tipo default table model. Olha aqui. Default table model espaço model igual, que representará a tabela inserida na tela clientes. Que tabela é essa? JTable clientes. Que servirá para acessar a tabela e preenchê-la com os dados do banco de dados. Lembra lá que quando a gente criou a tabela, para a gente desenhar a tabelinha com com os cabeçalhos, etc., quantas colunas, quantas linhas, a gente acessou uma propriedade chamada model também, né? Então, o model ele serve para a gente modificar a nossa tabela, né? E colocar dados ali na tabela é uma forma de modificação, né? Então, aqui a gente escolheu esse nome de model para a variável e a gente liga, então, a nossa tabela que a gente criou lá na nossa telinha com a nossa variável model. Aqui, get model significa o quê? Pegue o model, né? Ou pegue o modelo. Então, o que vai ser esse model? Vai ser um espelho do modelo da tabela.
E aí, sobre esse espelho, eu posso adicionar linhas, remover linhas e muitas outras coisas, né? Depois, então, que eu já tenho aqui como acessar a minha tabela, para que eu pegue os dados que estão no meu MySQL, eu preciso fazer uma consulta SQL, né? O que significa SQL, pessoal? Significa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Isso aqui, ó, linguagem de consulta estruturada. O que essa instrução aqui dessa linguagem de consulta estruturada faz? Ela seleciona todos os registros de onde? From, da tabela pizza clientes, onde? Esse onde é se eu quisesse colocar uma condição. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, onde código igual a 10. Eu só traria o cliente cujo código fosse 10. Se eu coloco where1 significa assim, enquanto verdadeiro, ou traga todos. Traga todos. Eu nem precisaria colocar o where1 aqui. Nem precisaria. Poderia tirar isso daqui que não ia fazer diferença. Order by significa traga tudo ordenado por. Aí eu dou o nome do campo lá. Eu quero ordenar por código. Só que eu quero ordenar por código do maior para o menor. Ou seja, quem entrou na minha tabela por último vai aparecer primeiro na minha consulta. Nesse caso aqui. Por causa do order by código descendente. Então, o que eu estou fazendo nessa linha? Simplesmente criando uma variável do tipo string chamada SQL. Ó, toda vez que eu estou criando aqui uma linguagem que é uma Structured Query Language, eu estou usando a palavrinha SQL. Eu poderia usar aqui, por exemplo, consulta. Poderia usar como nome dessa variável consulta. Já usei bastante também. Ou outro nome qualquer. Então, criamos uma variável do tipo string chamada SQL, com a instrução SQL que faz a consulta a todos os registros da tabela pizza cliente, ordenado por código em ordem descendente. Está tudo isso aqui. Beleza. Nesse momento eu estou fazendo a consulta? Não. Eu só joguei aqui o código que vai fazer a consulta na minha variável. E lá na frente, na hora de fazer a consulta, quem que eu vou usar? Eu vou usar a variável. Ok. Para eu fazer a consulta, eu preciso criar uma outra variável do tipo prepared statement. Porque é uma variável desse tipo que consegue fazer realmente a consulta ao meu banco de dados. Então eu crio ela aqui. O nome dela é STMT. Poderia ser outro nome? Poderia. Mas esse é o nome que muitos programadores usam. Por quê? Porque STMT lembra statements, né? Statements. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho, só um minuto. Vou ver se eu explico melhor aqui para vocês. Olha, statement em inglês quer dizer declaração. Vamos ver se isso ajuda a gente a entender. Vamos ver se isso ajuda a gente a entender.
Quer dizer, o que o prepared statement faz? Opa. O que o prepared statement faz, então? Ele é o tipo da variável, né? Que vai preparar a minha consulta. Nesse momento aqui, eu estou preparando a minha consulta. Como é que eu preparo? Eu informo para o STMT a minha conexão e eu informo para ele também a minha SQL. O que está guardado aqui? Está guardado aqui a consulta. Select asterisco from parará, parará, parará. Então, informei para o STMT, ele já sabe isso. Vamos organizar só lendo aqui. Cria uma variável chamada STMT, do tipo prepared statement, aqui, que recebe a conexão, e também a SQL aqui, a minha variável SQL que contém a consulta. Ok, vamos ter então que executar essa SQL, fazer realmente a consulta no banco de dados. Vamos fazer a consulta. Esquece essa primeira parte aqui, esquece. A consulta a gente faz assim, eu pego a variável STMT e chamo o método dela executeQuery, passando a minha variável SQL. Assim eu faço a consulta no meu banco de dados. Ok. E isso vai ser jogado aonde? O resultado da minha consulta vai ser jogado aonde? Vai ser jogado numa variável que tem que ter o tipo result_set. Result de resultado, né? Result_set. Então aqui eu estou criando uma variável do tipo result_set. Eu chamei de rs. E estou já jogando nela quem? O resultado da consulta do meu SQL. Quando eu vou lá e faço assim, no meu banco de dados, select asterisco from pizza clientes, e aí vai aparecer todo mundo, a listinha dos clientes aqui, né? Onde que eu estou jogando essa listinha de clientes? Dentro dessa variável chamada rs. Qual é o tipo que ela tem que ser? Result_set. Só organizando então, chama o método executeQuery, aqui, estou chamando o método, stmt.executeQuery do objeto stmt com a SQL criada. Onde é que eu criei essa SQL? Aqui, nessa linha. E coloco o resultado em uma variável chamada rs. Aqui. Está jogando o resultado dentro dela. Que tipo que ela tem que ser? Do tipo result_set. Tá aqui. Beleza. A gente precisa zerar a nossa tabela. A tabela lá da tela, viu, pessoal? Não é a tabela do banco de dados, não. A gente precisa zerar para a gente jogar os valores. Então, eu vou ter que apagar linha por linha. Vou ter que apagar linha por linha. Como é que eu faço isso? Remove. A palavra remove, lembra o quê? Remover mesmo, né? Remove row. O que é row em inglês? É linha. Row é linha, col é coluna. Row e col, né? O que a gente tem que remover? Row. Qual linha? A linha de índice I. A linha de índice I. E eu estou removendo essa linha de quem? Do meu model. O que é o meu model? Olha lá em cima. O meu model é a minha tabela que eu criei lá na minha tela. Esse é o meu model. Com esse model eu acesso quem? Essa tabela. Então eu estou removendo uma linha daquela tabela.
Qual linha? A linha de número i. Ok. Então, o i vai ter que variar, né, da primeira linha até a última linha. Ou, conforme nós fizemos aqui, da última linha até a primeira linha. Eu vou usar, então, o para, que é o for. Olha como é que esse for aqui funcionou. Ele funcionou de trás para frente. Então, ele pegou da última linha, e o i foi menos, menos, ou seja, isso aqui significa i recebe i menos 1, né? I menos menos. É igualzinho lá no C. Então, ele pegou aqui, ó, o i começando de última linha do meu model, última linha da minha tabelinha, né? Como as linhas começam com 0, ela não começa com U, quando eu pego o tamanho aqui, ó, a quantidade de linhas, essa quantidade sempre vai ter uma linha a mais, né? Por quê? Porque eu comecei no 0. Então, se eu começo no 0, se eu começo no 0 e termino na linha e ele tem 100 linhas, qual é o número da minha última linha? 99. Concorda? Se eu começasse no 1, a minha última linha seria o 100. Se eu começo no 0 e eu tenho 100 linhas, minha última linha é o 99. Então, quando eu falo assim, ó, model.getRowCount. GetRowCount quer dizer contador de linhas. Quantas linhas tem no meu model? Ah, tem 100 linhas. Beleza. Só que a última linha, ela é a linha 99. Por quê? Porque eu começo a contar do 0. Então, o i vai ter que começar da minha linha de número 99. Por isso que eu coloquei aqui, ó, model.getRow menos 1. Então, se model.getRow me retorna 100, menos 1, 99. Então, o i vai começar no 99, vai funcionar enquanto o i for maior do que 0 ou igual a 0, e a cada vez que girar, o meu i diminui 1, até chegar na primeira linha. E é isso que eu estou fazendo, ó. Vamos supor que tinha 100 linhas lá. Para i de 99, né? O i é maior que 0? É. Então, remove a linha. Agora o i vale 98. O i agora é 98. I é maior que 0? É. Remove a linha 98. O i vai para 97. Volta lá. O i é maior que 0? É. Então, remove a linha 97. O i vai para 96. E assim vai até remover todas. Só que ele faz isso muito rápido, né? Então, usamos o laço for para zerar a tabela. JTableCleans, representada pela variável model. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram que eu fiz a minha consulta e joguei o resultado dela no meu RS, Result Set. Esse Result Set, lembra? Imagina uma folha em branco com uma lista dos clientes. Cada linha tem os dados de um cliente. O Result Set é mais ou menos isso. Então, eu tenho que percorrer o Result Set e jogar tudo na tabela, linha por linha. Como é que eu percorro o Result Set? Ele tem aqui um método chamado rs.next. O que ele faz? Ele vai pegando a próxima linha. Enquanto existir uma próxima linha, next em inglês quer dizer próximo. Enquanto existir uma próxima linha, ele faz. Então, da primeira até a última. Então, enquanto existir uma próxima linha, o que a gente está fazendo? A gente criou aqui um vetor, ó, um vetorzinho. Quando eu ponho aqui string e esse abre e fecha colchetes aqui, quer dizer que é um vetorzinho.
Eu chamei ele de linha. Chamei ele de linha. E eu pego cada campo do meu result_set daquela primeira linha. Ó, rs.getInt código. Então, vou pegar o código. Eu estou criando uma linha de dados, né? O próximo seria rs.getStringNome. Peguei o nome agora. E imagina assim, ó. Código, espacinho, nome. É assim que está ficando na minha linha. O próximo. rs.getString_rua. E rs.getInt_rota. Os que são inteiros, eu transformei aqui em string. Né? Porque a minha linha vai ficar assim, ó. Código, nome, endereço rua, endereço rota. Vai ficar assim. Depois que eu tiver uma linha assim, o que eu faço? Eu adiciono ela no meu model. O que é o meu model? É a minha tabela. JTable clients. Aqui eu não tinha o model.removeRow, ou seja, remove a linha? Sim. Aqui eu tenho model.adicione a linha. Então, model.addRow e passo aqui entre parênteses a linha que eu acabei de criar aqui, que tem um código, nome, rua e rota. E jogo lá na minha tabela. Pronto, o primeiro já está. Volto lá no while. Existe um próximo? Existe. Então vai para ele e faz a mesma coisa. E assim até terminar. Com isso, a gente preenche a nossa tabelinha lá na nossa tela de clientes. Beleza? Conseguiram acompanhar? Sim. Ótimo. A gente vai ter, terminando essa disciplina, termina ainda esse mês, né? A gente já emenda outra disciplina, viu? Que não tem nada a ver com programação, mas é uma disciplina que vocês precisam para formar. Então, só anunciando para vocês que vai ser comigo, tá? Vocês vão ter uma disciplina comigo. Depois dessa. Beleza? Só que essa não tem nada a ver com programação. Mas vamos nessa. Bom, vamos pro próximo. A nossa próximo método, né, que a gente vai analisar. Esse é um método pequeno, simplesinho, né, que simplesmente chama o método anterior, que é o preenche clientes, né? Agora, quando é que ele tem que ser chamado? Primeiro, ele tem que ser chamado no momento em que a gente carrega a nossa tela. Carrega a tela, já busca no banco de dados todos os clientes e já coloca ali na nossa tabelinha. Então, a nossa tela já vai ficar com a tabelinha preenchida. Então, esse método, ele é um evento do nosso internal frame, né? Ó, form internal frame opened. Ou seja, o que é open em inglês? Open é abrir, né? Então, quando ele for aberto, o que está aqui dentro vai ser executado. O que vai ser executado? Simplesmente chamar o preenche clientes para ele ir lá e conseguir preencher a nossa tabela. Então, no momento em que o nosso internal frame for aberto. Então tá aqui, chama o método preenche clientes. Aqui tem o try catch, que a gente já sabe, né? Try é faça, né? Se der um problema, ele não trava, ele executa aqui a linha de ir. E deixa eu ver se tem mais um. Aqui é só o nosso evento do botão inserir, né? Quando a gente fez aqui, ó, né? Cria o nosso
Cria o nosso objeto de clientes, cria o nosso objeto de clientes DAO, pega os valores que foram digitados na tela e joga dentro do objeto cliente, né? E depois chama o adiciona, o método adiciona, que está dentro do nosso D, né? Do nosso objeto D da classe DAO. E aí, o que eu coloquei logo abaixo? Quando a gente fez, não tinha aqui, ó, logo abaixo, a chamada do preenche clientes. E agora tem, por quê? Quando a gente adiciona um novo cliente, automaticamente ele refaz a nossa tabela. Ele deleta todo mundo e chama todo mundo de novo para o nosso cliente que acabou de entrar já aparecer lá. Então aqui é só acrescentamos isso aqui. Isso aqui já foi bem explicado nas aulas anteriores, né? Então, após inserir um novo cliente, e quem é que faz isso? O D ponto adiciona, passando o clique, adiciona um novo cliente. Chamamos a tabela para que seja carregado com o novo cliente. Carrega todo mundo, inclusive ele. Tranquilo? Esse é o código que a gente viu na aula passada, né? Agora a gente vai para o próximo. Daqui um pouquinho, menos de um minuto, vai cair. E aí a gente vai pegar daqui, tá? A gente já volta trabalhando para a gente colocar aqui os outros dois botões. Observem aqui, ó. O botão inserir eu já tinha. Eu coloquei o botão alterar e o botão excluir. Dá para anotar aí que eles estão desabilitados? E só o botão inserir habilitado, tá vendo? São esses. JTable então, mouse click. Tudo isso a gente vai fazer na volta. Onde a gente clica na linha do cliente e ele vai subir para a tela de edição. O limpa tela clientes, que é onde a gente retira dali dos campos o lixo, né, o que já foi colocado no banco de dados. E o método status, eu chamei de status X de exclusão, AL de alteração, IN de inclusão. Ou seja, ele vai mudar o status de habilitado para desabilitado dos botões que eu pedi. Na hora de desenvolver, a gente entende ele melhor. Vamos então para o nosso NetBeans. Vamos ver aqui o nosso projeto. Aqui ele. Eu preciso de mais dois botões. Dois botões muito parecidos com esse. O que eu vou fazer então? Ao invés de arrastar ele daqui, eu vou simplesmente copiar, colar. Eu já pego um botãozinho do mesmo tamanhozinho, né? De novo, copiar, colar, posiciono aqui. Isso. Aqui eu vou ter o botão de alterar. Eu vou mudar o texto dele aqui para alterar. E aqui vai ser o excluir. Editar texto, excluir. Os nomes deles, ó, o nome interno aqui do botão inserir, ele é JButton inserir. Então os outros vão ser JButton excluir e JButton alterar. Seguindo aqui um padrãozinho. JButton, aqui está inserir 2 porque eu copiei, né? Esse vai ser o alterar. E o outro aqui, altera o nome da variável, JButton excluir.
Prontinho. Vamos executar aqui para ver os 3 botões. Ó, a minha telinha aqui, ela tá sem o título, né? Sem o título aqui, ó. Se tiver chance, a gente coloca lá. Cadastre os clientes. Opa, peraí. O que houve aqui? Só um minuto. Só um minuto, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Um minuto que os botões que eu criei não estão aparecendo, eu estou vendo um problema. Só um minuto. Com certeza. Você não quer mais vir, meu amor? Mas tudo bem, vai. Eu até ficar com metade da palavra. Eu consultei um advogado, ele disse que você não tem direito a dinheiro nenhum. Ficou tudo de lá. Na verdade, outra vez, me demorou um pouco demais. Agora, se você quiser, ele está levantar os laços, você pode. Nem posso. Agora, comigo, nada mais. Tem hora que é engraçado, né? Eu tive que fechar o programa e depois abrir o programa novamente para ele ver as alterações que eu fiz. E são bugs, né? Que de vez em quando aparece. Então, alguma memória cheia, não sei, alguma coisa assim. Isso no ambiente Windows acontece às vezes, né? O importante é a gente saber resolver. Então vamos lá, vamos executar para a gente ver os botões funcionando. Funcionando não, ver os botões na tela. Só para a gente ter a sequência, né? Cadastros, clientes, e aqui os 3 botões que eu criei, né? Os 2 a mais do que eu já tinha. Observem que os 3 estão habilitados. Não faz sentido eu ter os 3 habilitados o tempo todo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, digito um novo cliente aqui, não tem sentido eu clicar em excluir, porque ele nem está no banco de dados ainda. Né? Alterar também não, porque eu posso simplesmente voltar aqui e alterar os campos. Ainda não foram gravados. Só tem sentido inserir. Por isso, vai ter momentos que o inserir vai estar habilitado e o alterar e o excluir não. E vai ter momentos, por exemplo, quando eu clicar aqui e preencher aqui com os dados e eu quiser alterar, não tem sentido inserir tá
habilitado. Ele não pode estar habilitado, porque senão eu vou estar inserindo o mesmo cliente novamente, né? Vou estar inserindo de novo o mesmo cliente. E não é o caso, seria o caso de alterar. Ou o caso de excluir também, né? Se eu jogo o cliente aqui, ó, clico aqui, vejo os dados dele e resolvo excluir. Se ele já está no banco de dados, não tem sentido. É aqui, está habilitado, né? Então, em alguns momentos eu vou ter só o inserir habilitado, em outros momentos, os dois habilitados e o inserir desabilitado. Vamos então lá no programar. Então. Bom, o nosso primeiro método vai ser o método chamado quando a gente clica na linha da tabela, né? Quando a gente clica na linha da tabela. Então, olha só. Aqui são as linhas da minha tabela, né? Então, se eu der um clique numa linha, aqui não vai funcionar porque eu estou no modo de edição, né? Eu vou ter que disparar o evento. Então, olha só. Cliquei na minha tabela e aqui do lado eu tenho meus eventos. Então, aqui eu tenho vários eventos. Deixa eu ver se tem algum compensa eu falar aqui. Ó, o mouse clicked. Ou seja, quando o mouse for clicado. Então, se eu clicar aqui com o mouse, eu posso disparar o evento mouse clicked, né? Eu tenho aqui o mouse dragged. O que é o mouse dragged? Quando eu arrasto. Eu poderia ter um evento assim, ó, quando eu arrastar, acontece alguma coisa, né? Poderia. Quando o mouse for movido, quando for pressionado, né? E assim por diante. A gente vai usar agora o mouse clicked. Então eu venho aqui, JTable clientes é a minha tabela, mouse clicked, clico aqui. Olha o que acontece. Ele vem para o evento de clicar no mouse, que está aqui. Ó. O que eu tenho que fazer então aqui? Eu tenho que pegar os campos. Só um pouquinho. Isso aqui está no nosso slide, quer ver? Ó, aqui eu estou falando dos métodos. Ó. O método JTable clientes, mouse clicked, o que ele vai fazer? Ó, esse método é disparado quando clicamos em uma linha da tabela de dados em nossa tela de cadastro de clientes. Pegamos o valor que está em uma linha e coluna e colocamos no campo de texto ou label correspondente. Não está aparecendo não para vocês? Não. Eita, esqueci de... Aqui, ó. O método. Isso aqui é uma explicaçãozinha do método. Ó. Esse método é disparado quando clicamos em uma linha da tabela. Tabela de dados em nossa tela de cadastro de clientes. Pegamos o valor que está em uma linha coluna. Lembra lá que eu tenho código, depois eu tenho nome, depois eu tenho rua, depois eu tenho rota. Né? Então, vamos pegar a linha 1. Na linha 1, coluna 0, eu tenho o código. Na linha 1, coluna 1, eu tenho o nome. Na linha 1, coluna 2, eu tenho a rua. Na linha 1, coluna 3, eu tenho a rota. Essa linha 1, aí vai variando, né? Linha 2, linha 3, linha 4, aí eu vou pegando clientes diferentes.
Mas a posição da coluna sempre, a coluna 0 é o código, a coluna 1 é o nome, a coluna 2 é a rua, a coluna 3 é a rota, né? Então, eu vou pegar aquilo lá e vou jogar onde? Lá no meu campinho de texto, ou no caso do código, na minha label. Né? No campo de texto ou na minha label. Como é que eu faço para pegar? Para pegar lá da tabela. Objeto. O que é esse objeto? É o nome da minha tabela. O nome da tabela que a gente está trabalhando lá não é o JTable clientes. Então, aqui seria JTable clientes, ponto, get value at. Ou pegue o valor que está ali. Né? Está ali aonde? Na linha atual e na coluna que eu quiser. 0, 1, 2 ou 3. Né? E para colocar lá no valor do label, eu tenho que pôr aqui o nome dele, né? Ou set text, e aqui dentro dos parênteses eu ponho isso aqui, o resultado disso aqui. O resultado disso aqui. Depois a gente volta nas outras, né? Depois a gente volta nas outras. Vamos construir esse método aqui. Vou voltar lá para o nosso NetBeans. Beleza. Vou pegar os campos da tabela e colocar na tela de edição. Beleza. Aqui do ladinho a gente tem os nomes. Ó. Vamos lembrar. Eu tenho... Não preciso lembrar, né? Posso vir aqui no projeto. Ó, aqui eu tenho o meu código, né? E eu tenho essa labelzinha aqui, ó, que está alto, né? Alto. O que eu tenho que pôr aqui no lugar do alto? O código do cliente que eu clicar. Certo? Como é que é o nome aqui dessa label? É JLabel código. JLabel código. Então vamos lá aqui no código fonte. Ó. JLabel código ponto set text. Tá. O que vai ali? Vai o código lá na minha tabela. Como é que é o nome da minha tabela? É JTable clientes ponto get value at, já apareceu aqui para mim, ó. Né? E aqui eu vou pôr assim, ó, vou escrever aqui, linha atual, né? E a coluna é a coluna 0, que é a coluna do meu código. Concorda comigo? Concorda comigo? Por quê? Se eu puser aqui linha 1, aliás, linha 0, se eu puser aqui linha 0, vai funcionar. Só uma coisinha que ele está me pedindo aqui para transformar em texto, quer ver? Isso, converter em string. Ele põe aqui a palavra string, ele garante que o que está vindo aqui vai ser um string. Ó, se eu fizer isso, funciona. Viu? Funciona. Só que ele vai pegar sempre o mesmo código. Concorda comigo? Só o da linha 0. Concorda? Então eu tenho que pegar da linha atual, da linha que ele clicou. Não interessa qual seja, ele pega esse valor. Então, eu poderia colocar aqui, ó. Eu poderia colocar aqui o código para pegar a linha atual. Que seria mais ou menos assim. O nome da tabela. O nome da minha tabela.
O nome da minha tabela é J Table Clients. Ponto. Como é que eu pego a linha atual? Get selected. Ó. O que ele faz aqui? Ele pega aqui, ó, a minha linha atual, a linha da que eu cliquei. Isso aqui dá a linha que eu cliquei para ele. E a coluna é a coluna 0. Coluna 0 por quê? O código está sempre na coluna 0. Quem vai variar são as linhas. São as linhas. O que ele quer falar aqui? Não. Para o meu código ficar um pouquinho mais limpo, porque a próxima linha seria assim, ó. Projeto. Aqui agora é o nome, né? Como é que é o nome aqui do meu campo nome? É JTextField nome. Como é que fica a segunda linha? JTextField nome, ponto, setText, JTable clientes, ponto, get value at. E aqui eu ponho de novo, ó, JTable clientes, ponto, get selected row. E agora a coluna vai ser a 1, porque eu estou pegando o próximo. Né? Ele vai pedir para eu transformar em texto de novo, em string de novo, beleza. Para esse código ficar um pouquinho mais limpo, vocês já notaram que isso aqui, ó, vai ser repetido várias vezes? Mas como ele é um argumento, eu posso fazer assim, ó. Ele é um número inteiro, né? 0, 1, 2, 3. Int. Vou pôr linha atual mesmo. Linha atual. Recebe quem? Isso aqui, ó. Recebe isso aqui. E no lugar dela aqui, o que eu ponho? Linha atual. E aqui embaixo? Linha atual. Só para ficar um pouco mais legível meu código. Compreenderam? Sim. Fica melhor assim? Fica? Fica. Beleza? Então vamos fazer os outros dois, né? O outro é a rua. Field rua. Ponto. Set text. Ups. Aí eu tenho JTable clientes ponto get value at. Aí sim, linha atual, coluna 2. Coluna 2. E a gente colocou só quatro elementos na nossa tabela, né? Na aula que vem a gente vai ter até que colocar os outros, porque a gente jogar para cima. Né? O próximo é o da rota. setText. Está pedindo para eu transformar em string, vamos deixar. setText. JTable clientes.get value at. Linha atual. Posição coluna 3. Pedir para transformar em texto. Isso. Bom, por enquanto, para a gente jogar, clicar aqui e jogar para a nossa tela de edição, é isso.
né? É isso que a gente tem que fazer. Vamos testar. Será que deu certo? Cadastros. Clientes. Vamos colocar aqui o José da Silva. Ó, cliquei no José da Silva. Olha o que aconteceu. O código aqui virou 3. José da Silva veio para cá. Ó, o código eu não posso alterar, né? Então, por isso eu usei um label. José da Silva. Poderia alterar se eu quisesse. Ainda não está programado o botão alterar, né? E aqui eu só trabalhei com 4 campos na tabela. Eu teria que colocar os outros para a gente conseguir jogá-los para cá. Ou então trabalhar de outra forma, fazer uma carry, né? Poderíamos até fazer isso na próxima aula. Poderíamos até fazer isso. Quem sabe? Não deu tempo. Mas o que eu queria já está acontecendo. Ó. Eu clico aqui, Pedro da Silva. Olha o Pedro da Silva lá. Leonardo da Vinci. Olha o Leonardo lá. Astrogildo. Está lá. Maria dos Anzóis. Está lá. Compreenderam o que a gente fez? Sim. Sim. Ótimo. Depois a gente vai colocar mais um comandinho lá. Mas é depois. Por enquanto, o que ele precisaria fazer até agora, está fazendo. Deixa aqui. E vamos voltar para o nosso NetBeans. Não, vamos dar uma olhadinha. Pessoal, vai cair daqui a 10 minutos, vou ter que chamar de novo. Para a gente terminar. Vou chamar aqui o nosso slide. A gente vê o nosso próximo método. Nosso próximo método vai ser o limpa clientes. Limpa a tela clientes. Limpa a tela clientes. O que ele vai fazer? Ele apenas vai limpar o JTest Field, ou seja, o campo nome, o campo rua, etc. Ele vai limpar. Como é que ele limpa? Setando aquilo lá com abre e fecha aspas, ou seja, pondo lá um texto vazio. Né? No caso do label lá, que é do código, a gente vai setar ele como alto, para tirar o número, se lá tivesse um número, e colocar a palavra alto, que é o que estava lá. Né? Então, vamos lá programar. Bom, o limpa tela clientes, ele não é um evento, né? Ele é um método que a gente vai criar do zero. Então, eu vou abrir um espacinho aqui, ó. Vou abrir um espacinho aqui, ó. Pode ver que aqui eu tenho o preenche clientes logo abaixo dele, né? Mas vamos criar ele aqui, na unha. Private, void. O nome dele vai ser limpa tela clientes. E não vou ter parâmetro nenhum. Ele só vai limpar. O que eu tenho que fazer? Simplesmente pego o nome do campo. O do código é JLabel código, né? Esse aqui. Então vamos lá. JLabel código ponto set text. Vamos escrever a frase não, a palavrinha auto, porque ele é automático. Pronto. O que tiver lá vai ser substituído por auto. O
O nome é JText Field nome. .set text. Só abrir e fechar aspas. Como é tudo igual, pessoal, para a gente ganhar um tempinho aqui, o que eu vou fazer? Copiar, né? Ó, cola aqui, cola aqui. E vamos mudar aqui quem? JText Field nome, depois rua, depois... Ah, tem mais, né? Número. Tem mais. Rua, número, complemento. Bairro. No bairro nós temos cidade e rota. Cidade e isso. Beleza. Em que momento eu tenho que limpar a tela de clientes? Para começar, a gente só tem o botão inserir por enquanto, né? Vamos colocar, na hora que a gente chamar o adiciona, ó, olha aqui. Aqui, ó. Na hora que a gente chama o adiciona, que preenche a tabela, a gente já chama o limpa tela clientes. Lembra das funçõezinhas, né? Igualzinho. Cria a função, depois chama a função. Pronto. Vamos ver se funcionou. Vou fazer uma inserção aqui. Opa. Aqui, José da Silva Xavier. Não está mostrando a tela. Oh, desculpa. Sempre esqueço. Estou aqui cadastrando já. Aqui, José da Silva Xavier. Rua tal. Número. Quadra 25. Lote 52. Centro. Planaltina. Rota 10. Ó, eu vou inserir. Ele vai aparecer aqui com o código 11, provavelmente. E depois, esses dados vão desaparecer daqui, se tudo der certo. Esses dados vão desaparecer. Não sei se vocês lembram antes, quando eu inseria alguém, que eu clicava no inserir, ele vinha para cá, porém aqui não desaparecia. E agora sim ele vai desaparecer. Inserir. Ó, veio para cá com o número 11, certo? Por quê? Porque eu chamei o... Preenche clientes? Acho que é. E depois chamei também o limpa tela.
E ele limpou a tela. Vamos colocar outra aqui, só para a gente ver ele funcionar de novo. Maria Joaquim. Qualquer rua, qualquer número, qualquer complemento, qualquer bairro, qualquer cidade, rota 90. Então, se eu clicar em inserir, vem para cá e aqui a gente limpou. É isso mesmo que eu queria. Funcionou. Vamos voltar para o nosso slide para ver o próximo passo, então. O próximo passo, então, vai ser aqui, ó, o método que habilita ou desabilita os botões. Excluir, alterar, inserir. Beleza? Já vai cair. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui. Então, ele habilita ou desabilita os botões. Excluir, alterar, inserir. Onde é que ele vai ser chamado? No carregamento da tela, habilitando apenas o inserir. E ao selecionar o registro na tabela, habilitando o excluir e o alterar. E desabilitando o inserir, no caso. Na sequência, então, a gente programa esse método. Continuando, então, a gente vai criar aquele método que habilita ou desabilita os botões excluir, alterar e inserir, né? Eu batizei ele de status, né? O que é status? Se ele tiver habilitado, está com status habilitado. Se tiver desabilitado, status desabilitado. E aqui eu coloquei duas letrinhas que falam o nome do botão na sequência, ó. Excluir, alterar e inserir. Isso porque isso vai ser útil para a gente mais para frente, como vocês vão ver. Então vamos lá para o nosso NetBeans para a gente programar. Vou colocar ele logo abaixo aqui do limpa tela clientes, para a gente ter uma sequência. A forma de criar a mesma coisa, private, void. Aí o nome dele é status. Aí eu pus aqui ex de excluir, al de alterar e in de inserir. Bom, como é que eu coloco um botão habilitado ou um botão desabilitado? Primeira coisa, vamos pegar aqui o nome do botão. Vamos primeiro no botão excluir, que na sequência aqui ele está excluído. Qual que é o nome dele? O nome dele é JButton excluir. JButton excluir. Qual é o método onde a gente coloca ele para estar habilitado ou desabilitado? Vamos descobrir aqui. Ponto. Bom, deve ser algum set, né? Set. O que apareceu? Enabled.
E aqui eu tenho que colocar se é true ou false, ou seja, verdadeiro ou false. Então, se eu quiser que ele esteja habilitado, eu coloco true. Com isso, o que eu fiz? Eu habilitei o botão excluir. Se eu quiser desabilitar, eu coloco aqui false. Bom, eu tenho 3 botões. O outro é o JButton alterar. Mesmo comando, né? Set enabled true ou false, né? True, ele está habilitado, false está desabilitado. E o outro é o JButton inserir. Ponto set enabled se eu deixar assim, toda vez que eu chamar essa função ou esse método, o que vai acontecer? Ele vai desabilitar o excluir, vai habilitar o alterar e vai... Desculpa, contrário, né? É desabilitar o excluir, habilitar o alterar e desabilitar o inserir. Só que vai ter momentos no programa onde eu vou querer habilitar 2, desabilitar um, habilitar o outro, desabilitar o outro. Então, para eu não ter que fazer uma função para cada, eu preciso usar a minha cabeça aqui, né? Fazer uma função só que, dependendo do chamado, ela vai habilitar ou desabilitar um ou outro. Ou habilitar os 3, ou desabilitar os 3, ou habilitar um e desabilitar o outro, e assim por diante, né? Como é que eu faço isso? É fácil. Basta que eu utilize parâmetros aqui, ó, e passe toda vez que eu chamar como parâmetro o que eu quero. O primeiro é o excluir. O que eu quero? Eu quero verdadeiro ou falso? Eu quero habilitado ou desabilitado, né? É só colocar ali na posição certa, habilitado ou desabilitado. O segundo é o alterar. O que eu faço? Passo o parâmetro que eu quero, ou verdadeiro ou falso também. E o inserir é a mesma coisa. Então, a gente vai usar parâmetros aqui, para a gente ter um só método, uma só função, só que servindo quando eu quero habilitar ou desabilitar qualquer combinação deles. Qualquer combinação deles. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, 3 parâmetros. Eu vou botar um parâmetro chamado E, para eu passar como é que eu quero que o excluir seja. Habilitado ou desabilitado. Vou criar um parâmetro chamado A, para eu passar como é que eu quero que o alterar esteja, habilitado ou desabilitado. E um parâmetro chamado I, para falar sobre como é que eu quero o inserir. Ora, que tipo tem que ser esses parâmetros? Porque aqui, ó, aqui só aceita verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso é Boolean, não é? Verdadeiro ou falso do tipo Boolean. Valores booleanos só aceitam o quê? Ou verdadeiro ou falso. Lá no algoritmo, a gente chama esse tipo de lógico, né? Lógico, verdadeiro ou falso. Então, o que vem aqui ao invés de false? Vem o E. Se o E tiver verdadeiro, fica habilitado. Se o E for falso, desabilitado. Aqui vem o A e aqui vem o I. Só que eu tenho que falar o tipo dele aqui, ó. Então é Boolean E, Boolean
A e boolean I. Pronto. Na hora de chamar, como é que eu chamo? Vou pôr aqui como comentário aqui, ó. Eu vou pôr dentro aqui para já ficar documentado, tá? Na hora de chamar, como é que eu faço? Status X ao in. E aqui eu ponho. Como é que eu quero excluir? Eu quero desabilitado. Então, false. Como é que eu quero o alterar? Quero desabilitado. False. Como é que eu quero o inserir? Quero habilitado. Pronto. Entenderam? Ou não? Sim. Ficou bonitinha essa função, não ficou? Ficou muito bonitinha essa função, viu? Agora vamos ver se ela funciona, né? Vamos ver se ela funciona. Beleza. Toda vez que eu abrir a minha tela, como é que eu quero que esteja? Quando eu abro a minha tela, é para digitar alguma coisa. Eu ainda não cliquei na tabela, nem nada. Então, seria para eu inserir. Então, eu quero, igualzinho está aqui, ó. Quero desabilitado o excluir e o alterar e habilitado o inserir. Então, vou até copiar aqui, ó. Vou até copiar aqui. Onde é que a gente chama o preenche clientes automaticamente quando abre? Lá no Form Internal Frame Opened, né? Bem aqui, ó. Aí ele vai preencher o cliente e vai chamar, habilitar ou desabilitar os meus botões. Entenderam aqui o que eu fiz? Sim. Quando eu abro a tela, preenche a tabela, desabilita os primeiros dois botões e habilita o segundo botão. Vamos testar. Estão vendo, né? Sim. Olha aqui, abriu. O que aconteceu? Preencheu a tabela. Está desabilitado, ó. Não consigo clicar, ó. Já aqui sim, ó. Está habilitadinho. Certo? Se eu clicar aqui, ó, jogou o Leonardo da Vinci lá para cima. O que eu poderia fazer aqui? Ou excluir ou alterar. Não é? Ah, então, teria que estar aqui habilitado esses dois e esse desabilitado. Só que eu não mandei acontecer isso. Vou mandar agora. Onde é que eu vou pôr aquela funçãozinha que a gente acabou de criar? Onde é que eu vou colocar ela? Aqui, onde eu clico na minha tabela para jogar o nome lá para cima. Nesse momento que eu clico aqui, eu também mando trocar aqui as habilitações dos botões. Vamos voltar lá para lá então, fazer isso. Beleza. Qual que é a função? Qual é a função que quando eu clico eu esqueci o nome dela. Ah, aqui, ó, é o mouse clicked, né? Ó, JTable clients mouse clicked. O que ele faz? Ele joga os campos da tabelinha lá para a área de edição. E também, o que nós vamos fazer? Trocar a habilitação dos botões. Ó, botei aqui, ó, status X ao in. Só que agora eu vou trocar aqui, ó, true, e false. Vai habilitar os dois primeiros e desabilitar o último.
Se eu não tivesse feito isso aqui, o que eu ia ter que fazer? Outra rotina, quase igual, e mudar lá dentro isso aqui, ó. Seria bem menos profissional. Então, vamos lá para a gente testar. Aqui, abriu. Ó, quando abre, tá com a primeira chamada, né? Os dois primeiros desabilitados e o terceiro habilitado. Vamos levar o Maurício Ricardo lá para cima. Levei. Ó o que aconteceu. Veio para cá. Habilitou o excluir, habilitou o alterar e desabilitou o inserir. Funcionou? Funcionou. Beleza. Na próxima aula, a gente comenta novamente esse código e programa os botões excluir e alterar.